Você pode pensar que essas imagens são do filme Avatar. Ou talvez algum outro planeta distante como a Terra. É difícil acreditarmos que esses lugares existem em nosso próprio planeta. No vídeo de hoje vamos te apresentar os 15 lugares inacreditáveis. Mas antes, se você já gosta desse tipo de conteúdo, então clique no like. Se ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar no crescimento do canal. E ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo do mundo agora. Bora pro vídeo. Número 15. Cachoeira Subaquática Maurício. Maurício é conhecido por suas praias paradisíacas e mar cristalino. Mas há um fenômeno inacreditável no canto sudoeste da ilha, que parece ser uma cachoeira subaquática. Apesar de como parece, isso realmente não é uma cachoeira de água, mas em vez disso uma ilusão de ótica, que acontece por causa da estrutura do fundo do mar onde fica a ilha. Em uma plataforma do oceano que não é mais do que 152 metros de profundidade. No entanto, a partir da borda logo mergulha nas profundezas de 4.000 metros. E o que você está realmente vendo na cachoeira não é água caindo no abismo, mas partículas de areia, que estão sendo empurradas pela correnteza. Número 14. Vagalumes da Caverna da Nova Zelândia. Nova Zelândia é um dos mais belos países do mundo. Mas além dos picos das cadeias de montanhas, profundos vales e geleiras, tem uma série de cavernas que parecem ter vindo direto de um conto de fadas. A razão para isso é porque eles são o lar de vagalumes, que estão na forma larvais de uma espécie de mosquitos de fungo, que são endêmicos do país, conhecido localmente como tetil. O que significa projetado sobre a água. A bioluminescência que é produzido no abdômen dos insetos é projetado para atrair presas. E acontece como resultado de uma reação química entre uma enzima de raios de Lúcifer e uma molécula de luciferina. Cria uma das vistas mais deslumbrantes que você pode ver no mundo natural. Número 13. As montanhas da China, Xinatian. Vemos as montanhas e a província de Yunnan. São algumas das formações montanhosas mais incomuns no mundo, cobrindo uma área de cerca de 69 km². Elas são feitas de arenito de quartzo, e começou a emergir da Terra cerca de 400 milhões de anos atrás. Erosão subsequente da rocha criou essas montanhas estreitas, que atingiu um pico de 1.212 metros, e foram nomeadas após a lenda de um fazendeiro, que liderou uma revolta contra um regime opressor que se autodenominava Filho dos Céus. Quando as montanhas estão cobertas de névoa, há algo místico sobre elas. E não é nenhuma surpresa que elas eram a inspiração para fugas de montanha. Número 12. Grand Prismatic Spring, Wyoming, Estados Unidos. O incrivelmente colorido Grand Prismatic Spring fica no Parque Nacional de Yellowstone. E é ainda mais quente na primavera nos Estados Unidos. É maior do que um campo de futebol e cerca de 113 metros de largura. E com uma profundidade de pelo menos 49 metros. Caberia um prédio de 10 andares dentro dele. A fonte é alimentada através de uma rachadura no chão, que lança uma quantidade como 2.100 litros de água a cada minuto. Sua temperatura normal é de 71 graus Celsius, e é por causa disso que está rodeado por anéis de cores tão vibrantes, que é criada pela presença de micróbios que vivem em ambientes quentes, e dependendo da época do ano você vê cores como vermelhos, laranjas, amarelos, verdes e azul. Número 11. Monte Roraima. Fica na tríplice fronteira do Brasil com a Venezuela e Guiana. Estamos tão acostumados a ver formações naturais, que possuem formas que parecem quase impossíveis para algo ter um design rígido como isto. Monte Roraima não é a montanha mais comum, possui um cume de 19 km². É cercado por penhascos de 396 metros de altura quase em uma forma quadrada. Há muito tempo faz parte das crenças locais. As pessoas acreditam que seja o toco de uma árvore gigante que caiu. Os penhascos aparentemente são impossíveis de escalar e inspirou uma série de histórias, incluindo O Mundo Perdido por Sir Arthur Conan Doyle, e o filme Paradise Falls. Número 10. Lago Reta, Senegal. Na costa noroeste da África, cerca de 29 km a nordeste da capital senegalesa Dakar, é um lago como nenhum outro que você tenha visto em outro lugar do mundo. O Lago Reta tem um sal extremamente alto, contendo isso, fornece condições ideais para Doudna Raella Selina L, composição química de tom vermelho brilhante, que faz a água parecer cor-de-rosa. Este matiz incomum é muito mais proeminente durante a estação seca da região, entre novembro e junho, e o efeito é acentuado pelos arbustos magenta, que crescem em torno de suas margens.
O lago é um importante centro econômico, com milhares de pessoas que dependem dele, vendendo os depósitos de sal, bem como a pesca. Aqui não corresponde exatamente ao que é possível em outros lagos. No entanto, para sobreviver em água salgada, o peixe cresce apenas cerca de um quarto do tamanho se eles estivessem em outro lugar. Número 9. Praia Vermelha Pungente, China. A China é um país cheio de paisagens geográficas incríveis. Mas há talvez nada tão surpreendente quanto a Vermelha Praia em Paju. Fica perto da foz do rio Penjin-Xianshenxin. Como o solo é tão alcalino que poucas espécies de plantas podem crescer. Mais particularmente há uma espécie chamada de salsa, que tem uma cor vermelha profunda, e é por isso que a região parece tão notável. Quem vê pela primeira vez pensa que está em Marte, porque está coberto de plantas vermelhas. Com tantas plantas crescendo nas margens da Praia Vermelha. É a maior área úmida no mundo, toda a região é uma área protegida de interesse ambiental. É o lar de mais de 260 espécies diferentes de pássaros. E muito mais de 400 espécies de outros tipos de animais, incluindo a rara garça de coroa vermelha e gaivotas de boca preta. Número 8. A Floresta Torta da Polônia. Dentro de uma floresta perto da cidade de Grafene, tem um fenômeno que tem confundido pesquisadores e visitantes de todos os tempos, desde que foi descoberta pela primeira vez, chamada de Floresta Torta. Há uma estimativa de 400 pinheiros, que por algum motivo têm crescido de forma muito diferente do normal. Pensava-se que eles foram plantados durante a década de 1930, quando a região fazia parte da Alemanha. Essas árvores, depois de emergir do chão como de costume, elas se curvaram em direção ao norte por vários metros antes de crescer para cima novamente. Não se sabe por que isso aconteceu apenas nessas 400 árvores. Há algumas teorias. A primeira é que é o resultado do design humano, talvez por causa de uma ferramenta, que foi usada quando elas foram plantadas pela primeira vez, ou sugestão alternativa é que elas eram todas sujeitas a um evento climático estranho, como uma tempestade de neve enquanto elas estavam jovens em seu desenvolvimento. Número 7. Floresta de Pedra, Madagascar. Madagascar é geralmente vista como um lugar com uma incomparável quantidade de biodiversidade, mas as características geográficas são igualmente impressionantes. A Floresta de Pedra que está dentro do Parque Nacional da Aibamar. O parque começou a vida com centenas de milhões de anos atrás, como depósitos de calcário de uma lagoa formado no leito, e devido às atividades tectônicas, foi elevada acima da superfície da água. Conforme a lagoa recuou, mais calcário foi revelado, e foi desgastado pelas chuvas de monção durante os milênios. Isso, combinado com água subterrânea e erosão, formou cavernas que posteriormente recolhida, deixou uma série de torres com desfiladeiros entre elas, que resultou na maior dessas formações no mundo. Seu nome significa onde não se pode andar descalço, e isso é um alerta. Para estes pilares, alguns dos quais são até 792 metros de altura, são afiados o suficiente para cortar facilmente através da carne ou equipamento, então tem que ser percorrido com maior cuidado. Número 6. Lago Baikal, Rússia. O Lago Baikal fica no sul da Sibéria, é o maior lago de água doce conhecido no mundo. Contém quase um quarto de água da superfície não salina do nosso planeta. A 1.642 metros de profundidade, é o lago mais profundo do mundo. E também é considerado o mais antigo, formado há cerca de 25 milhões de anos atrás. Como você esperaria, há uma abundância de vida vegetal e animal na região, e suporta inúmeras aldeias e tribos. Mas o que é particularmente incrível sobre este lugar é o que acontece quando congela, porque se formou em um vale e está exposto ao congelamento. Ventos que sopram em sua superfície, e isso leva à criação de estruturas oculares inacreditáveis. Na forma natural de metano, bolhas geralmente ficam presas no gelo. Pequenas partículas são sopradas juntas, congelada, derretida e recongelada, para se juntar a formas e rochas incomuns. Podem até ser vistos sentados em seus próprios pedestais rendados. Na época certa do ano, este é um dos lugares mais serenos e inspiradores. Vale a pena uma visita se você tiver a chance. Número 5. Richat, estrutura da Mauritânia, também conhecida como óleo da África. A estrutura de Richat é uma formação estranha na rocha do deserto, perto da pequena cidade de Duna, na Mauritânia. A cúpula inversa tem 40 km de diâmetro e expôs várias camadas de rocha, que parecem anéis concêntricos. É uma das mais fáceis estruturas naturais para se ver do espaço, mas incrivelmente, é muito difícil ver do nível do solo, e se você estivesse lá, você provavelmente não seria capaz de notar nada diferente.
sobre exatamente como foi formada sempre foi o assunto do debate científico, desde que foi descoberta pela primeira vez em 1930. A primeira suposição era que é uma cratera de impacto de um meteorito, mas a falta de evidências de qualquer superaquecimento de rocha descartou isso. Em vez disso, foi formada por milhões de anos de erosão de rocha mais mole, que provavelmente foi depositado durante um tempo em que a região estava debaixo d'água. Exatamente porque isso aconteceu em tal forma circular ainda não está claro. Lá estão cristas e vales que seguem as linhas concêntricas da estrutura Richat. E foram encontradas evidências de que os humanos viveram aqui, devido a centenas de artefatos antigos de milhares de anos. Foram desenterrados que datam da Idade da Pedra, como ferramentas e lanças. Estranhamente, porém, nenhum foi encontrado no centro desta depressão, que também descarta qualquer possibilidade de que esta era uma mina pré-histórica, de algum tipo com rocha tão delicada que existem, chamadas para tornar a estrutura um local protegido, para garantir que possa ser estudado por anos, para venha revelar alguns dos segredos de como este lugar estranho veio a se formar. Número 4. O geyser voador, Nevada. O geyser de Mosca dos Estados Unidos parece que estaria em um planeta estranho, mas incrivelmente é apenas cerca de 32 quilômetros ao norte da cidade de Gerlach em Nevada. Embora você possa pensar que isso é uma formação natural, e na verdade é o resultado da atividade humana. Quando um poço foi perfurado em 1916 visando a irrigação, devido à atividade geotérmica na região, a água estava perto do ponto de ferver, então o poço foi abandonado. Mas um cone de carbonato de cálcio começou a se formar ao redor da abertura. Um segundo buraco foi cavado em 1964 por uma empresa de energia, mas a água não estava quente o suficiente para suas necessidades. Então eles o abandonaram também. E a estrutura que se formou em torno dela é o que vemos hoje, que tem uma série de aberturas, que fazendo a água atingir 1,5 metro de altura. De toda a estrutura está atualmente entre 7 e 9 metros de altura. Várias plataformas e piscinas também foram criadas em 300 metros quadrados. A água possui excepcionalmente alta quantidade de sílica, e a presença de algas que prosperam nessas condições são responsáveis pelos depósitos multicoloridos que solidificaram em torno dele, e por ser aquecido a uma temperatura de cerca de 93 graus Celsius, produz quartzo, algo que normalmente leva 10.000 anos para acontecer em outros geysers. Até embora haja alguns outros geysers próximos que foram formados de forma semelhante, nenhum é tão grande ou tão impressionante como é o geyser voador. Número 3. Mina Naica, México. O maior cristal que você já viu, bem, por mais grande que você acha que era, não é nada comparado com o que uma equipe de mineradores descobriram, perto de Naica, em Chihuahua, México. Em 1910 uma caverna foi encontrada a uma profundidade de 119 metros, que tornou-se conhecida como a Caverna das Espadas. E para o seu espanto, estava cheio de cristais de gesso que chegavam até 1 metro de comprimento. E 90 anos mais tarde, outra equipe de mineração levou as coisas a um passo adiante, quando eles estavam perfurando um novo eixo e encontrou o cristal gigante. A caverna, que em si estava a 300 metros abaixo da superfície. Esta caverna já foi inundada com água quente, que permitiu que os minerais fossem depositados em estruturas cristalinas. O maior dos cristais que já foi visto tinha 12 metros de comprimento e 4 metros de largura, e com peso de 55 toneladas, o que o torna o maior que já existiu. Foram encontradas condições na caverna que não são exatamente convidativas para as pessoas, com temperaturas atingindo 58 graus Celsius e uma umidade de 99%, que os humanos só podem ficar ali por até 10 minutos. Sem equipamento de segurança completo, mesmo se você estivesse preparado para isso. Não é possível visitar a caverna atualmente, depois que um ladrão tentou roubar um cristal e acabou sufocando e morrendo, foi fechado permanentemente. Número 2. Os Portões do Inferno, Turcomenistão. Não é só a existência dos Portões do Inferno no Turcomenistão que é difícil de acreditar. Se você tivesse visitado este lugar perto da vila de Duvaz há 50 anos atrás, teria parecido com o deserto de Karakum, com areias estendendo-se em todas as direções que você olhe. Na década de 1970 o país fazia parte da União Soviética, quando as autoridades estavam em uma campanha para identificar todas as áreas de recursos naturais que poderiam ser exploradas, e usado para apoiar o crescimento da população em 1971. Os geólogos chegaram na área e acreditaram que no solo abaixo poderia conter uma caverna, que estivesse cheia de óleo. Então eles montaram uma plataforma de teste para perfurar e tomar outras medidas, mas o que havia encontrado lá parecia ser um grande parque de gás logo abaixo da superfície, mas não havia nenhum oficial russo ou homens que fizessem registros do que aconteceu a seguir. Mas de acordo com as fontes próximas, as operações no solo fizeram desabar sob a plataforma e engoliu a mina,
bem como vários cientistas soviéticos importantes. Os pesquisadores restantes foram confrontados com um problema, que poderia detectar grandes quantidades de metano sendo liberado do buraco, e acredita-se que este seja um possível perigo para a saúde deles. Cálculos sugeriram que a melhor maneira para lidar com isso era queimar o gás, e que iria acabar dentro de algumas semanas. Decidiu-se então lançar uma granada no buraco, e os portões do inferno nasceram. Alguém calculou errado, porque desde aquele dia quase 50 anos atrás, o buraco continua queimando. A cratera tem agora aproximadamente 70 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade. E é tomado de lama fervendo em fogo e ferozes chamas alaranjadas. Sempre foram elaborados planos para tentar extingui-lo, especialmente considerando ser um dos maiores depósitos de gás natural da Terra. Mas como um problema que ainda não foi encontrado uma solução adequada, agora é um dos pontos turísticos mais populares. O local no país tornou-se uma área de pesquisa biológica, por causa dos organismos que foram encontrados, por estar vivendo no centro da cratera. Talvez possa queimar um dia como pensaram os cientistas na década de 1970. Mas com base no progresso atual, poderia durar muitas décadas. Número 1. Cono Cristalis, Colômbia. Nathaniel Cristalis é um pequeno rio da Colômbia, mas devido à sua vida vegetal única também é comumente referido como o rio mais bonito no mundo. A água que corre rápida passa por uma região que está na borda da floresta amazônica, nos Andes e ao leste de Lana, e é quase perfeitamente claro. O leito do rio tem numerosos buracos e depressões, causados pelas erosões nas rochas, e isso produziu os locais ideais para uma espécie de planta chamada Macarena glavinguea. Para crescer durante os meses de verão, leva em um tom gloriosamente vermelho. E também fornece abrigo para outras espécies crescerem, que adiciona cores amarelas, verdes, azuis e negros na mistura. Não é de admirar que este lugar também é carinhosamente conhecido como o arco-íris líquido. E é tão incomum que muitos visitantes ainda não conseguem acreditar que é real, mesmo quando eles estão parados ao lado do rio. E isso é tudo que temos hoje para você. E não esqueça de se inscrever para ajudar no crescimento do canal. Até o próximo vídeo.